Essa semana eu estava me atendo a observar uma coisa muito interessante, sabe? Sobre a minha vida, sobre o mundo e tal. Eu não sei vocês, pessoal, mas já perceberam que o tempo tem passado muito rápido? O tempo está passando muito rápido. Eu me lembro que eu acordei essa semana por volta de umas 5 horas. E aí eu me lembro que eu deitei e levantei de novo umas 5h20 mais ou menos. Entre o tempo de eu me organizar para ir para o trabalho, tomar café e tudo, quando eu vi, já estava dando 6 horas da manhã. Aí eu pensei, putz, cara, parece que 40 minutos passaram em 5 minutos, porque eu fiz tudo tão rápido que parece que o tempo ainda não foi suficiente ainda, né? E aí eu passei a semana inteira observando, pensando, parece que foi ontem que começou 2022 e a gente já está em fevereiro, né? Como o tempo está passando rápido. E aí eu te faço essa pergunta, o que você tem feito com o tempo que você tem disponível? Que coisas você tem produzido no tempo que te é concebido? Quanto tempo você dedica à sua vida, à sua família, aos seus amigos, ao seu trabalho, às coisas fúteis também? E isso me traz algumas reflexões sobre o tempo muito interessantes, né? Exemplo, se você olhar a quantidade de anos, 10 anos, por exemplo, parece um número pequeno, se você olhar de forma numeral, né? O número 10 parece muito pequeno, mas quantas coisas acontecem em 10 anos na vida de alguém? Na vida de uma sociedade, na vida de uma cidade, de um país, de um continente, de um mundo, por exemplo. Se você observar, um ano é um número muito pequeno, número 1. O algarismo número 1 é muito pequeno dentro de uma unidade de medida. Mas quanta coisa não acontece em um ano na vida? E aí é onde me faz refletir, né? Nós temos muito tempo disponível, mas às vezes nós temos pouco tempo aproveitável. E me lembrei de um filme muito interessante que eu assisti, O Preço do Amanhã. É um filme muito interessante porque ele aborda vários contextos, né? Aborda contextos sociais, contexto financeiro. E aí você fica observando, né? Se você olhar no filme, o valor que existe no mundo, né? Naquela realidade é o tempo. E o tempo é que te garante acesso a vários lugares dentro de uma cidade, por exemplo. E aí você fica se perguntando, é um filme muito interessante para a gente ver, elucida muitas coisas, mas também causa uma autorreflexão muito grande, né? Lá existem pessoas que têm 100 mil anos, tem um cara lá que é o homem mais rico que tem 1 milhão de anos. Você já parou para pensar se você vivesse 1 milhão de anos, cara? Se eu analisando que um ano, muita coisa muda, você mesmo que está aí me ouvindo, quanta coisa não mudou e aconteceu na sua vida em um ano? Cara, um ano, muita coisa acontece. Pode acontecer muitas reviravoltas em um ano. É muito tempo para quem apenas olha um algarismo número 1. É muito tempo. Muita coisa acontece. E aí você olha no filme e fica vendo que o valor que as pessoas dão é o tempo. Então o tempo se tornou uma moeda de troca. Por exemplo, você vende o seu tempo de trabalho para oferecer serviço em alguma empresa. Ou você oferece o seu tempo para ajudar as pessoas. Ou você concede o seu tempo para cuidar de você mesmo. E é muito interessante isso, né? Porque o tempo é uma constante que sempre está em movimento.
Ao certo, né, nós não sabemos, é a pura realidade, nós não sabemos ao certo quanto tempo já se passou, ou quanto tempo a gente já viveu, quanto tempo o mundo existe de fato. Pode-se dizer que 40 bilhões de anos é o tempo que a Terra tem, mas com que base a gente tem para falar? Quando é que o tempo começou a ser medido de fato mesmo, né? Será que realmente nós estamos em 2022 ou nós estamos no ano 1 milhão e alguma coisa? Ao certo nós não sabemos porque, querendo ou não, cientificamente nós não temos conhecimento até para saber. O que se sabe, o que se tem como verdade hoje científica é baseadas em suposições, né? Supõe-se que o tempo do planeta seja de 40 bilhões, né? E o tempo da sua vida? Você que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. Por isso que é muito bom quando você conversa com pessoas mais velhas, e eu adoro conversar com pessoas mais velhas do que eu. Pessoas com seus 50, 60, 70 anos. Como eu sinto falta do meu avô, cara. Meu avô tinha 80 e poucos anos e quanta coisa eu aprendia. Todas as vezes que eu ia na casa dele, ele sempre tinha uma história diferente para contar. Eu nunca ouvi uma história repetida do meu avô. E você mesmo que está aí me ouvindo, quanta história você já tem para contar? Você já fez essa reflexão? Se você sentar agora aí na sua casa e fazer uma regressão, uma cronologia da sua existência, quantas coisas você já viveu, já experienciou? Quantas lutas você já venceu? Quantas você caiu? Quantas vezes você venceu e foi derrotado? Quantos amores, quantas perdas você já teve na vida? Então é muito interessante quando a gente para pensar sobre isso, né? Sobre o tempo. O que você tem feito para valorizar o tempo que você tem? Se a gente voltar lá no filme, né? O Preço do Amanhã, que o Justin Timberlake, né? Mais a confidente dele protagonizam lá vários acontecimentos. Se você tivesse lá, por exemplo, 1 ano de vida, que é o tempo que você tem, o que você faria com esse 1 ano de tempo que você tem? Porque lá, infelizmente, é diferente da nossa realidade aqui, né? Lá, infelizmente, você recebe uma quantidade de tempo para viver e você realmente tem que fazer alguma coisa com esse tempo para que você continue vivendo, né? E aí, paralelo a isso, a gente fica pensando, faz sentido, né? E o tempo que eu tenho agora? O que eu estou fazendo agora com o tempo que eu tenho? Porque, entre aspas, o nosso tempo aqui, ele é infinito, entre aspas. Por quê? Porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir dessa, né? Então a gente tem um tempo indefinido, mas ele já é determinado. Uns têm 40 anos, outros 100, outros têm 20, outros às vezes têm dias, né? E outros às vezes têm segundos. E aí vem a reflexão, o que você faz com o tempo que você tem? Eu escutei uma vez um provérbio dizendo, o que importa não é o tempo que você tem, e sim o que você faz com o tempo que você tem. E a gente observa isso muito nesse filme. Realmente você tem que fazer alguma coisa com o tempo que você tem, com o tempo que te é dado, né? O filme elucida que quando você chega aos seus 25 anos, com a evolução, né, da genética, aos 25 anos você não vai mais envelhecer, você vai permanecer com a sua mesma forma ao longo do resto da sua vida. No entanto, quando você faz os seus 25 anos, o seu relógio te dá 1 ano de vida. E aí você tem que trabalhar, usar o tempo que você tem para ganhar mais tempo para continuar vivendo. E quantas pessoas, se a gente for pensar nesse momento, que estão vivendo como Justin Timberlake, usando o tempo que tem para ganhar mais tempo? Talvez você não tenha pensado nisso agora, mas faz uma análise. Você sabe que tem gente vivendo assim. Sabe quem? Aquelas pessoas que estão na cama de um hospital agora. Aquelas pessoas sabem o valor do tempo que elas possuem. Uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que tem qualquer outro tipo de enfermidade, elas sabem o valor do tempo que elas têm.
Cada minuto que passa para elas é importante. E elas usam esse tempo lutando para conseguir mais tempo, né? E levando para um outro lado, quantas pessoas têm tanto tempo disponível e não utilizam o tempo que elas têm, né? Que poderiam estar fazendo coisas positivas para se ajudar, para ajudar sua família, ajudar seus amigos. É importante a gente fazer essa reflexão. Não dá pra gente viver no mundo reclamando que as coisas não são boas, que tudo isso aqui não dá certo, porque aquilo que eu tento fazer não dá certo. Se você não se libertar, se você não se reconstruir, de nada vai valer o tempo. Você pode passar 100 anos aqui em cima da Terra reclamando e falando um monte de coisas a respeito da sua vida, que as coisas não fluíram, porque não sei o que, não sei o que. Mas e aí? A vida é uma constante evolução. Cada dia que você acorda, você tem um tempo diferente para poder lidar com os fatos do dia a dia. Então fica essa reflexão, gente. Valorizem o tempo que vocês têm. Ele passa muito rápido. Esses últimos 2 anos eu tenho certeza que muitas pessoas começaram a observar o que realmente é um tempo de fato, né? Eu tive a maior parte dos meus amigos que faleceram nesses últimos 2 anos por conta dessa pandemia. E isso começou a refletir muito na minha vida, porque eu comecei a pensar o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho, né? O que eu estou agregando de bom na minha vida, de positivo. Fica essa reflexão e espero que você também valorize o tempo que você tem.